Olá pessoal, mais um vídeo aqui nas minhas redes sociais. Já peço a sua inscrição, sua colaboração e aquele like. Bom, vamos lá, né? Eu fiz a seguinte pergunta para alguns bolsonaristas, amigos meus. Bolsonaristas não, né? Pessoas que admiram Bolsonaro e que acreditam naquela história até hoje de que os atos do dia 8 de janeiro foi tudo provocado pela esquerda, que foram todos infiltrados. Eu perguntei, bom, se eram todos infiltrados, por que estão pedindo a anistia, né? Quem está pedindo anistia? Com certeza não é ninguém da esquerda. E aí um amigo, né, ele simplesmente não respondeu. Fingiu que não era com ele. Simples assim. Aí o outro, né, estou falando aqui dos mais relevantes, um outro respondeu. Então os outros ficaram quietos. Aí eu perguntei, né, fiz a pergunta, vou até repetir a pergunta aqui, ó. Por que... Aí ele perguntou, aí ao invés dele responder, né, eu perguntei, ó, por que é a direita que pede anistia aos golpistas se eles eram infiltrados? E eu obtive a seguinte resposta. Veja se isso é resposta. Por que a esquerda pediu o arquivamento do processo contra André Janones do Conselho de Ética, sendo que sempre foi contra as tais rachadinhas? Peculato, né? O nome certo. Então vamos, né? Rachadinha, né? Fazendo um trocadilho é uma coisa boa, né? Nós gostamos. Que moral a esquerda tem para falar sobre as rachadinhas? Então, ao invés dele responder minha pergunta, dizer o porquê, e depois fazer o questionamento dele, porque é direito dele, se eu perguntei, é ter direito de perguntar também, né? Responde primeiro. Não responde com a pergunta mudando de assunto, é o que eu penso. E aí eu respondi, né? Porque ele perguntou, que moral a esquerda tem para falar sobre rachadinha? Eu falei, é a mesma moral que Flávio Bolsonaro, né? Então vamos explicar essa parte aqui para ficar interessante. Porque fica parecendo, porque houve suspeita, e eu digo houve suspeita, porque precisa ali ainda comprovar algumas coisas sobre o André Janones, fica parecendo que nada aconteceu com o Flávio. Não, o Flávio Bolsonaro tinha rachadinha, o Queiroz, que trabalhava no gabinete de Flávio, assumiu, só que ele assumiu fazendo parecer que fosse uma coisa legal. Ele disse, a gente precisava contratar mais funcionários, a gente pedia contribuição para os que trabalhavam e contratávamos mais funcionários. E deixou claro que o Flávio não sabia de nada, então ele era inocente, não estava sabendo. Bom, aí resta saber quem foi que, né? E outra, quem disse que o Flávio sabia devia provar, né? Então, tá bom. Essa é a versão que temos, é o que temos. Mas aconteceu, certo? Se ele sabia ou não sabia, aconteceu. E por que foi arquivado tudo? Né? Porque se entendeu que o Flávio tinha foro especial, né? Essa gente que não gosta de foro especial, mas o Flávio tinha. E as investigações começaram ali na primeira instância. Portanto, erro processual, arquivamento, não inocência. Certo? Entendido até aí? Então, beleza. Aí o que ocorreu com o André Janones? Denúncia, vazou áudio, etc e tal. Está sendo investigado. E aí foi pedido a cassação dele no Conselho de Ética, porque é falta de ética você fazer o peculato, né? Que é o desvio ali de dinheiro dos funcionários, que é pegar parte do salário dos funcionários. Pode até ser, não estou falando que é o caso, nem do Flávio, nem do André, mas pode até ser funcionário fantasma. Pode ser, né?
de todo modo é antiético e é fora da lei, é ilegal, é crime também. Então, se pediu a cassação dele, claro, no Conselho de Ética, faltou com a ética. Tudo certo? Até aí tudo certo. Acontece que esse peculato, né, se aconteceu, né, e há evidências de que tenha acontecido, mas é preciso comprovar primeiro, aconteceu anterior ao mandato dele. Então, portanto, não atinge o mandato atual. E existe jurisprudência na Câmara sobre isso. Já fizeram esse procedimento da mesma forma. Então, por isso foi pedido o arquivamento com base na jurisprudência e porque não foi nesse mandato. Ou seja, não é no mandato atual que teria ocorrido o peculato. Se houve, foi em mandato anterior. E isso tudo está sendo investigado e ele o processo está em curso. Se condenado, ele poderá pedir, ele poderá perder o mandato, sim. E mais, não é porque foi arquivado que não se pode pedir um novo, né? Um novo pedido, baseado nos mesmos fatos. Outro partido, outro parlamentar pode entrar com o mesmo pedido. Há grande chance, né? Nós entendemos que há grande chance pelo fato de que há jurisprudência de que realmente volte a ser arquivado novamente. Lá no STF a gente já não sabe se ficar comprovado, então tudo bem. E aí ele disse para mim que foi a esquerda que pediu o arquivamento. Bom, entre você pedir e conseguir tem uma diferença, porque quem pediu foi o Guilherme Boulos era o relator, foi a esquerda que pediu, tudo bem. Mas, e para aprovar, né? E para aprovar? A esquerda sozinha não conseguiria aprovar. Então vamos lá. Então vamos ver como aconteceu a votação para encerrar, né? Então vamos lá. Delegado Ramage votou pelo não arquivamento. Domingos Sávio. Vou falar o partido, né? O Ramagem é do PL. Domingos Sávio, Marcos Polon, Cabo Gilberto Silva, todos do PL, votaram pelo não arquivamento. Ana Paula Lima, Jaque Rocha, Gilmar Tato, todos do PT, votaram sim pelo arquivamento. Ricardo Maia, do MDB da Bahia, sim pelo arquivamento. João Leão, Júlio Acoverde. E se esses dois do PP do Piauí e PP da Bahia votaram pelo sim, né, pelo arquivamento. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, também pelo arquivamento. Albuquerque, eu nunca nem tinha ouvido falar, do Republicanos de Roraima, votou sim. Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, também votou sim. Júnior Lourenço, olha esse, hein? Do PL do Maranhão, votou sim. E o Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, votou pelo não. Então a esquerda, então vamos lá, vem cá, tudo bem. Vamos ver os que votaram sim. Ricardo Maia, MDB, não é muito esquerda não, né? Não é. É Júlio Acoverde e o João Leão, esses dois do PP. O PP não é de esquerda, né? Não é. Paulo Magalhães, PSD, e Sidney Leite, do PSDB, também não é de esquerda não, né? E o Albuquerque e o Márcio Marinho, do Republicanos, muito menos, né? Porque quem é do Republicanos mesmo? E o Júnior Lourenço, do PL, né? Esse parece que será expulso do partido, né? E quem anunciou a expulsão dele foi o Nicolas Ferreira, né? Então a gente já, né?
Nem foi o Valdemar da Costa Neto, o presidente do partido. É isso. Isso nos faz pensar, né? O Nicolas Ferreira já tá dando as cartas ali no PL, hein? Para ver a importância dele. Então não foi, né? Necessariamente a esquerda, né? Que conseguiu o arquivamento. Que pedia uma coisa, conseguia outra. Teve gente da direita que votou, né? Pelo arquivamento também. E por quê? Eu acredito que essas pessoas são legalistas. Votaram porque tem jurisprudência e votaram corretamente. Simples assim. Né? Eles não estão julgando aqui se houve ou não peculato. Simples. É simples assim. E aí eu pergunto para você, que ainda acredita nos infiltrados do 8 de janeiro. Que eu não perguntei para todos, né? Mas eu pergunto aqui no vídeo agora, para encerrar. Por que é a direita, especialmente Bolsonaro, que está pedindo anistia para aqueles que depredaram a Praça dos Três Poderes, fizeram toda aquela arruaça, se todos eram infiltrados? Você sabe responder isso? Você tem essa resposta? Eu acredito que não. Né? Mas se tem, por favor, deixe nos comentários.